Vamos começar agora a especular sobre como que a história dos livros vai ser dividida por episódio e até em que ponto dos livros eles vão adaptar nessa primeira temporada. O primeiro episódio vai se chamar Live Taking, que é o capítulo número 10 do primeiro livro, O Olho do Mundo, que foi traduzido o título do capítulo para A Partida, e o nome Live Taking é como se fosse isso, né? A partida, despedida, o ato de se despedir. E o que eu acho que vai ter nesse episódio? Eu acho que vai ser o começo do Olho do Mundo mesmo, né? E eles não indicaram nada que vão adaptar o prólogo agora, né? E eu nem acho que seja necessário. Eu acho que um melhor ponto para se adaptar ao prólogo seria mostrar ele depois do fim do terceiro livro, por motivos de spoiler do fim do terceiro, mas enfim. Eu acho que o prólogo não precisa ser mostrado agora e acho que um ponto melhor para mostrar ele é depois que eles terminarem os eventos do terceiro livro. Mas nesse primeiro episódio, então, o que vai acontecer? Vai ter a chegada da Moiraine em Dois Rios, os garotos, Padan Fain chegando, né? Aliás, a primeira cena que foi filmada foi do Padan Fain entrando em Dois Rios. E eu acho que esse episódio vai acabar mais ou menos com os acontecimentos do Beltane, né? Da Noite Invernal, quando os Trollocs atacam Dois Rios e a fazenda do Rand e do Tan. Eu acho que vai acabar mais ou menos por aí. Talvez avance um pouco mais, como o Rand levando o Ten para Dois Rios depois do ataque dos Trollocs, eu não sei. Mas eu acho que vai ser mais ou menos nesse ponto. Coisas relacionadas à Noite Invernal, né? E até pelo próprio título pode ir até um pouco mais pra frente, com eles deixando Dois Rios realmente. E aí a gente chega então no episódio número 2. O episódio número 2 se chama Shadows Waiting, ou Onde a Sombra Espera, o capítulo 19 do primeiro livro. Uma clara referência a Shadar Logoth, né? Provavelmente vai adaptar esses eventos de Shadar Logoth. E a gente sabe um pouco mais de coisas que vão acontecer no segundo episódio, né? Quando o Brandon Sanderson visitou os sets de filmagem, ele bateu uma foto e postou depois. A foto não tem nada demais, a não ser uma neblina assim de noite e uma floresta. Mas os detetives teóricos da conspiração ficaram futricando na foto e acharam nos metadados dela falando que estava sendo filmada uma cena em que a barca que eles cruzam o rio Taren era afundada. Ou seja, um pouco diferente dos livros. Nos livros a barca é só solta pelo rio, né? A Moiraine faz com que ela fique solta. E na série a barca vai ser afundada. Então, né, eu acho que provavelmente vai começar o episódio com eles fugindo de Dois Rios, cruzando o Taren e chegando até Shadar Logoth. Talvez eles pulem Baerlon, né? Tem toda essa especulação também por a mim não ter anunciado ainda. Eu acho que a mim também não precisa ser anunciada agora. Eu acho que Baerlon não é tão necessário assim. A mim pode ser apresentada quando eles estiverem em Tar-Valon, né? As garotas treinando para ser a Aes Sedai, como acontece no começo do livro 2, né? Não sei, mas aí também ela não tem as visões do Rand, nem do Mat, nem do Perrin. Talvez Baerlon, eu não pularia Baerlon não, porque realmente as visões do que ela tem do Mat, do Rand e do Perrin são bem importantes assim e dão um quê sobrenatural bem legal pro começo e apresentam elementos de profecia que se realizam 10, 15 livros pra frente, que demoram a se realizar, sabe? Um planejamento muito bem pensado do Robert Jordan. É uma cena muito legal. Eu espero realmente que eles não mudem de ideia completamente. Tem que ter Baerlon nesse episódio. Eu espero que eles tenham Baerlon e depois vão pra Shadar Logoth, então. E aí o episódio pode acabar, então, em Shadar Logoth com o grupo se dividindo. O Mat, o Rand e o Tom no barco do Baelon Domon descendo o rio. Perrin e Egwene atravessaram o rio a nado. Nynaeve ficou sozinha, se perdeu sozinha. E a Moiraine e o Lan escapam juntos da cidade também, né? Então acho que é isso. Acho que esse episódio pode acabar mais ou menos com o grupo se dividindo. E o episódio número 3 vai se chamar A Place of Safety, um lugar seguro, que é o capítulo 8 do livro 1, né? Um pouco estranho ser capítulo 10, capítulo 19 e depois o episódio 3, um título baseado no capítulo 8. Mas eu acho um título bem legal, porque quando a gente pensa num lugar seguro na roda do tempo, o lugar mais seguro que existe nesse mundo são os pousos dos Ogiers. E é para onde a Egwene e o Perrin vão. E depois a Nynaeve, o Lan e a Moiraine também, né? Depois que o grupo se divide, o Perrin e a Egwene encontram o Elias, que ensina o Perrin a falar com os lobos, né? E os olhos do Perrin começam a ficar dourados, igual de lobo. Depois esses três seguem juntos com os lobos até os Tuatha-An, o povo errante, né, os latoeiros. Eles dançam um pouco, se divertem, não acho tão necessário essa parte.
Legal manter os latoeiros, os Tuatha, mas não tão necessário para o enredo. E depois disso eles se dividem e o Elias guia ele até um pouso Ogier abandonado. E lá eles têm um confronto com os mantos brancos, né, os Filhos da Luz. Que aliás foi uma cena que vazou das filmagens, um lobo atacando um Filho da Luz, um manto branco. Ou seja, vão manter esse enredo do pouso, dos mantos brancos, lutar com os lobos, etc. Bem interessante e tal. Acho que o título desse episódio se refere ao pouso, né? Não tem lugar mais seguro no mundo da Roda do Tempo do que os pousos Ogiers. E depois que o Perrin e a Egwene são capturados pelos mantos brancos, a Moiraine, o Lan e a Nynaeve resgatam eles. Então acho que esse episódio vai ser isso nesses 5, né? Nos outros 3, Mat, Rand e Perrin, seguir de barco até Ponte Branca com Baelon Domon, depois seguir até Caemlyn, talvez, conhecer a filha herdeira. Difícil dizer, não teve nenhum vazamento sobre o que eles vão fazer nesse episódio e o título também não indica nada referente a eles. Então é difícil especular, mas eu acho que eles devem chegar até Caemlyn. Talvez até a parte que o Logenha passa pela cidade e o Rand escala os muros e cai dentro do Palácio Real e conhece a Elaine, a Elaida e a Morgase. Não sei. Difícil dizer, mas provavelmente eles devem chegar até Caemlyn nesse episódio. Episódio 4 então, The Dragon Reborn, ou O Dragão Renascido. Capítulo número 8 do segundo livro. Não acho que eles vão chegar no livro 2 nesse ponto ainda, né? Falta muita coisa para acontecer. Tem muita gente falando que 8 episódios é pouco, 4 é pouco para adaptar o Olho do Mundo, né? O Olho do Mundo tem 800 páginas, 4 episódios é muito pouco, blá blá blá. Mas não é pouco, gente, é bem suficiente mesmo, principalmente se for bem trabalhados e se as tramas forem bem realocadas. O Robert Jordan, né, que escreveu os livros, falou que levaria umas 5 horas mais ou menos para adaptar o Olho do Mundo, na opinião dele, e um dos principais canais americanos da Roda do Tempo que eu assisto bastante, o Nablus, fez um vídeo, uma pesquisa muito legal. Ele assistiu os primeiros 4 episódios da primeira temporada de Game of Thrones e foi marcando e cronometrando o quanto cada cena demorava nos livros e quanto ela passava para a TV, e fez tipo uma pesquisa bem extensa assim de se era possível adaptar o Olho do Mundo em 4 episódios. E a conclusão dele foi que sim. É possível adaptar o Olho do Mundo em 4 episódios. Não fica corrido, gente. Mas enfim, vamos falar então sobre o episódio 4, O Dragão Renascido. Acho que ele pode começar com o Rand caindo dentro do palácio quando o Logain passa pela cidade, né? O Logain falso dragão é a primeira alusão ao dragão renascido que a gente tem nesse episódio, mesmo que seja um falso por enquanto. Rand conhece a Elaine, Elaida e Morgase, depois volta para a pousada. O resto da turma chega, ou seja, Nynaeve, Lan, Moiraine, Egwene e Perrin. E aí os 7 mais o Loial viajam pelos caminhos até Fal Dara nos livros. Eu acho que esse pode ser um ponto de realocação da trama. Em vez deles irem até Fal Dara, eles podem ir direto para Praga, né? Malkier tinha um portal dos caminhos, se eu não me engano. Ou eles podem ir para o portal de Fal Dara e depois seguir direto para Praga, não passando pela cidade, né? Mas aí eles vão para Praga, encontram o Olho do Mundo e o Homem Verde. Os abandonados chegam, Aginor e Baltamel. O Homem Verde mata o Baltamel, acho, e o Rand enfrenta o Aginor. Depois o Rand viaja e destrói as criaturas da sombra que estão atacando o Tauren's Gap. E depois ele viaja e enfrenta o Ba'alzamon pela primeira vez. E aí o episódio deve acabar com a Moiraine falando que ele é o dragão renascido, né? Seja em Fal Dara como é nos livros, que ela ouve a conversa dele e fala que o dragão renasceu, ou no Olho do Mundo. Eu acho que se for em Fal Dara é mais legal e melhor, mas ela pode acabar falando que ele é o dragão no Olho do Mundo, sei lá, ou pensar isso, falar sozinha, né? Não falar pra ele, porque falar pra ele é muito legal a forma como é feita nos livros, com a Armelin e a Verin, e eu espero que seja mantida. Enfim, eu acho que pode acabar então esse episódio com a Moiraine tendo certeza absoluta que ele é o dragão renascido, né? Falando isso com ela mesma ou com Lan, seja em Fal Dara ou no Olho do Mundo. Episódio 5 então agora, Blood Calls Blood. Sangue chama sangue.
capítulo número 7 do segundo livro, A Grande Caçada. Obviamente, o título do episódio se refere à Profecia das Trevas, que é escrita com sangue na masmorra de Faldara depois que o Padan Fain escapa. É difícil especular um pouco, mas acho que a trama vai ser mais ou menos isso. O grupo em Faldara, o Rand treinando com a espada com o Lan, talvez a Armelin chegue, não sei, né? O próximo episódio chama The Flame of Tar Valon, então talvez ela chegue no próximo, mas eu acho que não. Provavelmente ela chega nesse e tem a Profecia das Trevas, tudo mais, acaba com a fuga do Fain e o roubo da trombeta de Valeri e da adaga. Episódio 6, então, o último que a gente tem informações sobre The Flame of Tar Valon, ou seja, a chama de Tar Valon. Capítulo número 1, primeiro capítulo do segundo livro, né? De novo, um pouco estranho a ordem de nomeação dos episódios, porque no episódio 4 nós temos o Dragão Renascido, ou seja, capítulo 8 do segundo livro. Depois dele, no segundo, nós temos o capítulo 7 do segundo livro, Blood Calls Blood. E depois o capítulo 1, em título de nomeação um pouco estranho, mas eu acho que faz sentido, né? Porque no capítulo Dragão Renascido do livro 2 é quando o trono de Armelin, a Moiraine e a Verin falam pro Rand que ele é o dragão renascido. E no primeiro capítulo do livro 2, a chama de Tar Valon, é quando o trono de Armelin chega em Faldara. Ou seja, se trocar esses dois, fica numa ordem, né? 1, 7, 8 de nomeação correta em termos de história também. O que eu acho é justamente isso. O episódio A Chama de Tar Valon vai ser quando o Rand tem a audiência dele com o trono de Armelin e ela fala pra ele que ele é o dragão renascido, que durante a Guerra dos Aiel, a curadora das crônicas da época, a Gitara Moroso, teve uma profecia durante o último dia da batalha da Guerra dos Aiel e que ela previu que o dragão tinha acabado de nascer e dava seus primeiros suspiros no Monte do Dragão. E aí ela conta a história do Rand, da Guerra dos Aiel e tudo mais, e fala pro Rand que ele é o dragão renascido. Esse episódio pode acabar com o grupo do Rand saindo de Faldara para ir caçar a trombeta e a adaga atrás do Fain, e com as garotas indo para Tar Valon para aprender a ser a Aes Sedai e aprender a manusear o poder único, a canalizá-lo. Beleza, acabou então a parte que a gente tinha elementos para especular, né? Por mais que fosse só o nome do episódio, era uma referência a um título de um capítulo de um evento do livro, e a gente podia especular com base nos anteriores e com base em informações concretas. Pro episódio 7 e 8 a gente não tem isso. Mas eu vou especular mesmo assim. Como eu falei, se O Olho do Mundo, que é um livro de 800 páginas, pode ser adaptado em 4 episódios, em 4 horas de filme, A Grande Caçada, que é um livro um pouco menor, pode ser adaptado também, né? A Grande Caçada tem quase 700, um pouco menos que 700, eu acho. Então a Grande Caçada também pode ser adaptada em 4 episódios tranquilamente. Agora a gente tem um fato contra isso falando que isso não vai acontecer, né? O Rafe Judkins, showrunner da série, foi perguntado no Twitter durante uma sessão de perguntas e respostas há algum tempo atrás se a primeira temporada adaptaria os livros 1 e 2. E ele respondeu que sim e não. Ou seja, vai adaptar, mas também não vai adaptar. Ou seja, vai ter elementos da história do 1 e elementos da história do 2. Então acho que vai adaptar sim, né? Vai acabar adaptando sim, na verdade, né? Isso foi há muito tempo atrás, no começo da produção da série, muita coisa avançou e eu espero que tenha melhorado e mudado com o tempo, né? Porque o final do livro 2 é um final espetacular para se encerrar uma primeira temporada, né? O Rand se proclama o dragão renascido, o Perrin carrega o estandarte do dragão durante a Batalha de Falme, o Mat toca a trombeta de Valeri e convoca os heróis mortos para lutar na batalha. Mantos Brancos, heróis e Seachan se enfrentam em Falme, o Rand e Ba'alzamon se enfrentam no céu da cidade, todo mundo vendo os dois lutar, e essa imagem também é repetida por outras cidades no mundo da Roda do Tempo. Enfim, é um acontecimento espetacular, completamente incrível e muito entusiasmante. Ou seja, é um ponto perfeito, na minha opinião, para se acabar uma primeira temporada, né? Se acabar querendo muito mais. Eu quero mais, eu quero saber o que acontece depois disso. Eu quero mais. Eu espero que seja assim e vou especular que vai ser. A gente tem bastante eventos ainda do livro 2 para cobrir, né? Se o episódio 6 acabar com eles partindo para caçar a trombeta, a gente tem muita coisa para acontecer ainda. O Rand, o Loial e o Húrin vão para um mundo espelho, onde eles enfrentam Groms e conhecem a Selene, né, que na verdade é a Lanfear disfarçada. Depois disso eles roubam a adaga e a trombeta e vão para Cairhien, causam confusão lá.
a adaga e a trombeta são roubadas deles. E aí o resto do grupo de Fal Dara chega e encontra com eles lá. O Fain viaja pelos caminhos de Cairhien até Falme. E o Rand e o grupo deles viajam até a Pedra Portal. E eles usam a Pedra Portal para viajar até Falme com umas consequências bem loucas, né? Tipo, viver infinitas vidas, 1000 vidas, ver possibilidades de vidas diferentes e vivê-las. Muito maluca essa parte. A Egwene e a Nynaeve vão para Tar Valon, começam o treino delas para virar Aes Sedai. A Nynaeve passa pelo teste para ser aceita, né? Enquanto a Egwene começa como noviça. E aí a gente não tem muitos capítulos dela no livro, né? Se passam uns 3 meses de eventos sem capítulo, que é mais ou menos o tempo que o Rand e o grupo deles estão viajando pela Pedra Portal, né? Tanto que a Egwene não tem mais sonhado com ele, né? Como se ele não estivesse mais nesse mundo. E aí depois desses 3 meses de treinamento, a Liandrin convence elas duas, a Nynaeve e a Egwene, a irem pra Falme pra ajudar o Rand, né? A Liandrin tá mentindo, mas convence elas duas a irem pra Falme, e a Elaine e a Min ouvem e vão também. Chegando lá, Egwene e Min são capturadas. Egwene começa a virar Damani. Depois, mais algumas semanas disso, o grupo do Rand chega, batalha de Falme e tudo mais, etc. Como que eu dividiria a narrativa? Eu acho que a trama de Cairhien pode ser bastante encurtada, né? Talvez cortada, eu não sei. É interessante porque o Rand reencontra o Tom lá, né? E o Tom mata o rei de Cairhien. Tem bastante coisa legal, mas não necessariamente essencial para o desenvolvimento do enredo da temporada. Como eu falei, parte disso eu acho que pode ser realocado para uma segunda temporada. E aí, o livro 1 e 2 estão sendo adaptados? Sim e não. Parte dele está na próxima. A gente mudou a ordem um pouco das coisas para deixar a narrativa melhor estruturada e poder contar a história da melhor forma possível num meio diferente, que é a televisão diferente dos livros, né? Mas então, no episódio 7, eu acho que tem que conter o teste da Nynaeve quando ela se torna aceita, a viagem do Rand, Húrin e Loial pela Pedra Portal pela primeira vez quando eles encontram a Selene. Acho que essas duas coisas tem que ter no episódio 7 assim, né? Porque elas são bem anteriores aos acontecimentos do final do livro, episódio 8. E aí no final do 8, não sei como que eles vão fazer o resto. Batalha de Falme. Tem que acabar com a Batalha de Falme, o Rand se proclamando o dragão. Seria o final perfeito para uma primeira temporada, na minha opinião, e eu acho que dá para estruturar de forma que isso aconteça. Mas enfim, eu acho que foi isso então. Especulei bastante sobre como vai ser dividido os eventos dos primeiros livros, livros 1 e 2, para a primeira temporada da Roda do Tempo. Deem a opinião de vocês nos comentários sobre o que vocês acharam, concordam, discordam, o que vocês gostariam de ver adaptados, que ponto desses livros vocês estão mais ansiosos para ver serem adaptados, que pontos vocês acham fundamentais que não podem ser cortados de jeito nenhum e que pontos vocês acham que podem ser cortados que não fazem tanta diferença para a trama assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado por assistirem e até o próximo.